Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. Hoje, pontapé de saída para mais uma semana de conversas. O programa está consigo de segunda a sexta-feira, sempre neste horário. A nossa emissão é sempre em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1 e o meu nome é João Nuno Pinto, como acabou de ver no rodapé que saiu do seu ecrã. O nosso convidado de hoje é alguém que já tem um percurso sólido de conversas connosco. Recordo-me das primeiras participações ainda no antigo Estúdio 7, com um cenário diferente. A única coisa que se manteve, para além do elétrico, foi o nome do programa e a mesa onde estamos sentados, mas também os temas pelos quais ele é convidado, nomeadamente o combate à corrupção em Portugal. Estou a falar do João Paulo Batalha, vice-presidente da Frente Cívica. João, muito boa noite. Boa noite. Obrigado por estares aqui. De facto, muitas coisas mudaram, menos o tema do combate à corrupção, não é? Essa manteve-se e era precisamente a que tinha que mudar. Olha, João, e nós estamos aqui no momento em que estamos a gravar, não sabemos se há um acordo entre Governo e Chega sobre esta questão, mas o que tem levantado, de facto, muito celeuma é o fim do visto prévio para contratos até 10 milhões de... contratos públicos, não é? Uhum. Até 10 milhões de euros. Vocês alertam que é uma situação complexa. O Tribunal de Contas também não é propriamente muito favorável. A minha questão é que, olhando para isto, é que até o Alibaba tinha o código Abre de Sésamo, não é? Aqui não me parece que exista necessidade de nenhum código. Não, a porta vai ficar aberta sem necessidade de conhecer as palavras mágicas para que a porta se abra. Eu, por mim, passava a hora toda a falar nisto, embora tenhamos outros temas, e convém não focar-me, porque isto não é o povo a falar, isto é o polvo a falar, esta pseudo-reforma. Portanto, eu vou tentar ser o mais frio possível. O que o Governo anunciou no fim da última reunião do Conselho de Ministros, na quinta-feira passada, foi esta reforma do Tribunal de Contas. Diz o Governo que é preciso agilizar os processos de contratação pública, a gestão financeira do Estado, para não haver atrasos nos contratos. E, portanto, as duas grandes reformas são retirar a necessidade de visto prévio, portanto, da autorização prévia da despesa pelo Tribunal de Contas, que hoje é exigida para quaisquer contratos acima de 750 mil euros e em contratos que estejam relacionados, mesmo que sejam de menor valor, se esses contratos relacionados somarem 950 mil euros, também precisam de autorização prévia. E, portanto, acaba-se com estes vistos até contratos de 10 milhões de euros, portanto, passamos de 750 mil euros para 10 milhões de euros. Portanto, abrange 90% dos contratos públicos. Ninguém se enganou no zero. Não, ninguém se enganou num zero. Isso significa que 90% dos contratos públicos deixam de precisar desta autorização prévia. E acima dos 10 milhões de euros, a autorização prévia também é dispensável. Portanto, em vez de ter a autorização do Tribunal de Contas, podem ter uma autorização de um sistema de auditoria interna das entidades públicas. Ora, as entidades públicas em Portugal não têm bons mecanismos de auditoria interna, porque os auditores internos respondem perante os dirigentes das instituições, que por suas vezes são lá colocados pelo Governo. Portanto, não há verdadeiras auditorias internas independentes e capacitadas. A lógica destas auditorias internas, segundo foi anunciado pelo Governo, é serem auditores, digamos, certificados pela Inspeção-Geral de Finanças. A Inspeção-Geral de Finanças também não é um bom mecanismo de auditoria. Já foi uma entidade considerada e capacitada, hoje claramente não é. Eu recordo que há pouco mais de um mês a Inspeção-Geral de Finanças abandonou
um think tank que tinha sido criado pela Procuradoria-Geral da República para acompanhar a implementação dos fundos europeus. Portanto, rompeu relações com esse think tank, que incluía não só procuradores, mas especialistas de várias entidades e da sociedade civil. E outras 3 organizações também saíram, que foi a Agência para o Desenvolvimento e a Coesão, a Estrutura de Missão Recuperar Portugal, que é a estrutura de missão que gera os fundos europeus, e o Instituto de Financiamento da Agricultura. Portanto, as 4 entidades com responsabilidades de gestão dos fundos europeus retiraram-se deste centro de competências de gestão de fraude, exatamente porque o centro de competências, o famoso think tank, estava a alertar para problemas enormes de fraude, riscos de fraude, falta de auditorias e pior, instâncias em que a Inspeção-Geral de Finanças estava a sonegar informação para o Centro de Competências trabalhar, não passavam informação, não prestavam contas e, inclusivamente, mentiam às entidades membros do Centro de Competências, do think tank, e mentiam à própria União Europeia, nomeadamente sobre a existência de uma estratégia antifraude que eles diziam que existia e, na verdade, não existia, ainda não tinha sido implementada. Portanto, estamos a falar disto. O próprio Inspetor-Geral de Finanças, António Ferreira dos Santos, disse em 2023 no Parlamento, contou um episódio em que havia um parecer que dizia que não, um parecer da Inspeção-Geral de Finanças que dizia que não se estavam a fazer verificações à aplicação dos fundos europeus. Esse parecer ia ser enviado para Bruxelas, para a Comissão Europeia, e isso implicava que Bruxelas ia exigir que essas verificações fossem feitas antes de transferir novas tranches de dinheiro. E, portanto, o Inspetor-Geral de Finanças, foi ele próprio que contou no Parlamento, recebeu um telefonema a dizer que este parecer ia ter implicações negativas no desembolsar do dinheiro europeu. Ele estava em viagem na A1, parou na estação de serviço de Aveiras, remodelou a pedido o parecer que era negativo passa a ser positivo, e não houve problema não houve problema. E disse as ele, tranches portanto, ele seguintes. assumiu, e não houve problemas com as tranches seguintes, ele assumiu que estes pareceres são feitos, estou a citar, para garantir que a torneira dos dinheiros europeus não fecha, e justifica, nós somos uma entidade de auditoria, mas não deixamos de ser portugueses e tentar defender o interesse nacional. Portanto, para o homem responsável pelas auditorias, pelo combate às fraudes, o interesse nacional é garantir, citando, que a torneira não fecha, é a preocupação dele. E, portanto, este é o modelo de auditoria que o Governo quer, não só para os fundos europeus, mas para toda a contratação pública. E, portanto, temos aqui um problema seríssimo de risco de fraude. Vamos tentar abstrair-nos antes de falar de corrupção, falando de boa gestão do dinheiro. Hoje, de facto, o Tribunal de Contas tem que dar autorização à maior parte dos contratos públicos. O Governo alega que isso provoca atrasos e diz também que quase nenhum país europeu tem um modelo semelhante de autorizações prévias. Sobre os atrasos, já falámos disto aqui, mas vou tentar ser rápido. O Tribunal de Contas tem 30 dias para decidir os pedidos de autorização prévia que lhes põem à frente. Se não decidir, há o que eles chamam de deferimento tácito, ou seja, considera-se aprovado. Portanto, 30 dias é o atraso máximo que o Tribunal pode provocar. Na verdade, em média, o Tribunal decide em 12 dias. Não são 12 dias que criam atrasos nos processos. O que cria atrasos nos processos é que muitas vezes os processos são mal feitos, são mal instruídos, ou há ali uma despesa que não se percebe de onde é que vem a receita para pagar aquela despesa que está a ser feita. E, portanto, em muitos aspectos, o Tribunal de Contas, que se calhar devia simplesmente chumbar e mandar para trás, tem uma atitude construtiva, se calhar até mais construtiva do que devia, e pede informação adicional, propõe correções e, obviamente, nesse processo perdem-se mais do que 12 dias, perdem-se às vezes meses. Mas perdem-se meses porque os processos vêm mal preparados. Deixa-me só lembrar aqui as palavras da Presidente do Tribunal de Contas no final do mês passado. Ela diz que parece notório que na administração pública normalmente parte-se de um mau planeamento e dificilmente a execução é feita de um modo racional. Ou seja, ela diz que muitas das dificuldades vêm no próprio caderno de encargos, por assim dizer. E é fácil de acreditar nisto, porque nós temos ouvido alguns responsáveis também, nomeadamente do Tribunal Constitucional, a dizer que muitas das leis que estão a ser emanadas do Parlamento também são
são feitas de má forma, ou seja, não são bem feitas. Não são bem feitas. Não são bem feitas porque são feitas com um desconhecimento enorme da realidade no terreno e depois são mal aplicadas. E, de facto, a Presidente do Tribunal de Contas pôs o dedo na ferida. Nós temos um problema, aliás, diagnosticado de enorme falta de planeamento. As instituições públicas não têm um plano de investimentos há vários anos que nos diga quais são as prioridades de investimento, como é que o dinheiro vai ser aplicado e que permita preparar os processos. Por isso é que vemos, quando tivemos o PRR, que foi uma injeção de dinheiro europeu pós-pandemia imprevista, nós simplesmente não sabíamos onde gastar o dinheiro, porque não temos um plano de investimentos preparado antecipadamente, com um horizonte há vários anos em que nós saibamos, à medida que for havendo dinheiro para investir, é aqui que ele vai ser investido em primeiro lugar, depois ali em segundo. Esse planeamento ninguém o tem. Aliás, a Transparência Internacional, em que em Portugal fez durante 5 anos uma avaliação da informação disponível pelas câmaras municipais, as câmaras municipais não têm este planeamento feito. Portanto, ninguém sabe em que obras ou em que investimentos é que se vai usar o dinheiro público a cada momento. É tudo decidido em cima do joelho. E, portanto, não há planeamento portanto, não há capacidade de planear os bons contratos. O resultado, como também disse a Presidente do Tribunal de Contas, Filipa Calvão, é que 40% dos contratos que vão para a aprovação do Tribunal de Contas têm irregularidades. 40%? 40%. Ora, se nós estivermos a falar, deixando de lado suspeitas de corrupção, se estivermos a falar de processos de contratação eficientes e quisermos pensar numa reforma, se nós tivéssemos um mecanismo de aprovação prévia que nunca detectasse irregularidades, em que tínhamos 2% de irregularidade, 5% de residual, se calhar não precisávamos desta autorização prévia e podíamos poupar aí algum tempo. Embora, como eu digo, o tempo são 12 dias em média, não é muito. Agora, quando temos um sistema de autorização prévia que detecta problemas em 40% dos contratos, fazer uma reforma que é retirar esse sistema de autorização prévia, é estragar o que está bem. Portanto, fica claro, não há planeamento, não há capacidade de organização, muitas vezes não há quadros qualificados nas entidades públicas para prepararem bem os processos. Portanto, o grande problema da contratação pública em Portugal é a falta de planeamento, é não sabermos o que é que queremos fazer, em que é que queremos investir, e falta de capacidade das entidades públicas para instruírem processos bem feitos. E por isso é que também se abusa muito dos ajustes diretos, e das contratações de emergência, etc. Portanto, temos um problema de capacitação. E o Governo quer resolver um problema de falta de capacidade das instituições, incapacitando a instituição que faz o controlo. Portanto, isto é exatamente o oposto do que se devia fazer. Quer em termos de boa gestão financeira do Estado, quer em termos de prevenção de fraude e de corrupção. A Procuradoria Europeia, que investiga crimes contra os interesses financeiros da União Europeia, teve em Portugal um acréscimo de 47% de processos e dependências só no ano passado. Quer dizer, as suspeitas estão a explodir. É verdade que a Procuradoria Europeia investiga muitos crimes que não têm diretamente apenas a ver com a contratação pública, mas muitos têm a ver com a contratação pública e com o gasto, nomeadamente, de subsídios europeus. Portanto, em vez de capacitarmos as entidades públicas para que façam melhor gestão, planeiem melhor a forma como investem o nosso dinheiro e possamos ter processos que não tenham 40% de irregularidades. É abrir as comportas que irão fazer multiplicar exponencialmente ainda mais esse tipo estamos de a destruir situações, a única salvaguarda que temos. Outro grande argumento do Governo, para além deste do atraso, que é um falso argumento, como vemos, é que o regime de visto prévio feito por tribunais de contas não existe quase em lado nenhum na Europa. Diz o Ministro, existe em Portugal, na Itália, na Grécia e na Bélgica. Ora, o que é que nós temos em comum com países como a Grécia e a Itália? E mesmo a Bélgica, mas mais a Grécia e a Itália, é que somos dos países europeus com maior número de fraudes. E, portanto, é natural que precisemos desses mecanismos. Para além de que a generalidade dos países europeus têm outros mecanismos de auditorias e de autorizações prévias, feitas não necessariamente por tribunais de contas nacionais, mas por outras entidades de controle. Nós não temos em Portugal, porque as auditorias internas
ou não existem ou são fracas, e porque temos um sistema brutalmente centralizado, em que temos um governo central que controla toda a administração pública, não temos auditorias internas decentes nas câmaras municipais, e, portanto, outros países que não têm o Tribunal de Contas Nacional a dar estas autorizações têm outras entidades, nomeadamente a nível regional, a fazer este controle. Nós não temos entidades independentes porque somos um país brutalmente centralizado. Portanto, quem em Portugal tem capacidade para fazer este controle é o Tribunal de Contas, tal como existe noutros países com níveis de fraude semelhantes ao nosso. Olha, João, aqui é esses 40% de contratos com irregularidades que o Tribunal de Contas fala, têm também um valor em numerário, não é? Creio que corresponde a cerca de 4 mil milhões de euros, que, quanto muito, a sua boa gestão é duvidosa. Precisamente 4 mil milhões de euros todos os anos, pelo menos pelas contas do investimento feito no ano passado, 4 mil milhões de euros vêm com irregularidades, que são detectadas à entrada e corrigidas antes dos contratos entrarem em vigor, é a melhor forma. Mas muitas dessas irregularidades o Governo diz que são casos em que o Tribunal de Contas se substitui à decisão política e faz considerações que não são de gestão financeira, mas de intervenção política, de substituir ao decisor político. Não há dados nenhum sobre isso, o Tribunal de Contas não tem esse mandato, aliás, há uma crítica que se faz, é que muitas vezes o Tribunal de Contas ajuda as coisas a passarem sem avaliar do seu mérito, é demasiado tecnicista, mas o Governo citou em várias entrevistas do Ministro dois casos. Um caso que é o do Matador do Porto, que é um antigo matador municipal que está a ser transformado num espaço cultural e em que o Tribunal de Contas negou o visto prévio e, portanto, atrasou aquele processo bastante tempo. Porquê? Porque a Câmara Municipal do Porto, que é a promotora daquele empreendimento, o que fez foi pegar num edifício municipal, que era o Matador que estava abandonado, entregou-o a um privado, que é a Motengil, para o privado reconverter em espaço cultural e de escritórios e depois arrendar parte do espaço à Câmara do Porto. Portanto, é um processo complexo em que se entrega um bem público a um agente privado com contrapartidas para o público. É uma PPP. Mas a Câmara do Porto apresentou aquilo ao Tribunal de Contas como se fosse um mero contrato de arrendamento, como se fosse arrendar uma loja ou um escritório num edifício privado. E fez isso até para tentar argumentar que não precisava do visto prévio. E o Tribunal de Contas disse, calma lá, isto não é isso. É um bem público que está a ser entregue a um privado, sem concurso, sem concorrência, sem transparência, e isto precisa ser mais bem explicado. Ou seja, quanto mais não seja, e porque estamos a falar de bens públicos, pertencem a ti, pertencem a mim, pertencem obviamente a todos os cidadãos que vivem, por exemplo, no Porto, se a contrapartida que o Estado vai receber é equivalente àquilo que o privado também vai ganhar com a utilização daquele espaço que lhe é dado. Que lhe é dado. Portanto, claramente, na verdade, a Câmara do Porto está a arrendar um espaço público a um privado, porque lhe entrega ao privado para ele fazer a reconversão. Isto pode ser feito, quer dizer, é uma PPP. Agora vamos assumi-la como uma PPP e vamos Mas isso então é o trabalho do Tribunal de Contas. Exatamente. É por isso que existe o Como Tribunal é que se escolheu o parceiro privado sem concurso? O Tribunal de Contas existe para isto. Outro dos processos, que até porque há alguma urgência, que é a construção do novo grande hospital de Lisboa na Zona Oriental, que é o Hospital de Todos os Santos, também houve um parecer negativo do Tribunal de Contas por uma razão simples, é que o edifício estava a ser projetado sem resistência sísmica. Portanto, estávamos a fazer um grande hospital em Lisboa sem capacidade de resistir a sismos. E até tem piada que o hospital se chama Hospital de Todos os Santos. O Hospital de Todos os Santos, historicamente, era um hospital que existia desde a era medieval em Lisboa, na zona perto agora do Rossio, do Largo de São Domingos. E portanto, foi-se recuperar para o novo grande hospital, o nome do Hospital Histórico de Lisboa, que veio abaixo com o terremoto de 1755. E faz-se na mesma. Portanto, nós estamos agora a fazer, não sei, 3 séculos depois, estávamos a querer fazer um hospital sem resistência sísmica. E o Governo diz que isto é o Tribunal de Contas a imiscuir-se na decisão política. Mas nós queremos mesmo que o dinheiro dos contribuintes seja afetado a um hospital numa zona sísmica como é Lisboa, que não tem capacidade de resistência, e um dia destes temos outro terremoto que nem precisa de ser como o de 1755, que aí é o hospital, depois íamos fazer umas comissões de inquérito para... João, mas espera aí, do ponto de vista do cidadão, o Tribunal de Contas, apesar do nome, e talvez o nome não seja o
o mais adequado, não é? O Tribunal de Contas. Mas se for só para ver as contas, qualquer matemático e contabilista eventualmente poderá fazê-lo. Penso que o Tribunal de Contas existe também para garantir que a gestão daquilo que são os dinheiros públicos está a ser bem feita, não é? E que os investimentos correspondem ao que se pretende deles. E, portanto, obviamente, isso inclui saber se um hospital é capaz de resistir a eventos extremos como sismos. Quer dizer, faz um hospital com tofu e o Tribunal de Contas não pode dizer nada. Claro. Porque... Pois, ou faz-se um hospital de madeira, como se fez depois do terremoto, o Palácio Real, que era a Real Barraca. Podíamos ter a barraca hospitalar. Quer dizer, isto não são questões de mera decisão política, são questões que, quando nós estamos a fazer um hospital, um aeroporto, uma estrada, temos que ter a mínima garantia de que aquilo corresponde, de facto, à utilização que se lhe vai dar. Ou seja, do teu ponto de vista, o Tribunal de Contas não está a ceder as suas... Não está, aliás, a crítica que eu faço, e que também foi feita já há mais de 10 anos num relatório também da Transparência Internacional, de que eu era dirigente na altura, é precisamente que muitas vezes o Tribunal de Contas se intimida e não faz avaliações do mérito do mérito dos investimentos, do mérito e da qualidade dos investimentos. Isso aconteceu num caso famoso, que é o das parcerias público-privadas rodoviárias, que foram chumbadas numa primeira avaliação pelo Tribunal de Contas e que são contratos ruinosos que estão por agora a acabar, mas onde vamos pagar mais de 3 vezes o valor real do que aquelas estradas valem. Aquilo foi chumbado pelo Tribunal de Contas numa primeira avaliação. Depois terá havido, isso foi denunciado na altura pelo então Presidente das Estradas de Portugal, Almirino Marcos, que entretanto já faleceu, negociações diretas entre o gabinete do Primeiro-Ministro, que era o José Sócrates, com o currículo que agora conhecemos, e o próprio Presidente e o Diretor-Geral do Tribunal de Contas, que eram na altura Guilherme Oliveira Martins e José Tavares, o Diretor-Geral, que veio a ser ele próprio também mais recentemente Presidente do Tribunal, e reempacotaram aqueles contratos, reapresentaram-nos ao Tribunal de Contas com os anexos que não eram conhecidos do Tribunal de Contas, que era essencialmente a garantia do Estado em relação a todos os interesses dos privados. Portanto, o mesmo contrato acabou por passar com os efeitos ruinosos que temos. Portanto, o Tribunal de Contas não é demasiado ousado, muitas vezes é ousado de menos. Agora, quando temos, de facto, irregularidades constantes nos contratos públicos, dizer que agilizar e resolver o problema da contratação pública em Portugal é acabar com os controlos, é fazer exatamente o oposto da reforma que era necessária, que era capacitar as instituições públicas. Eu no outro dia ouvi o Nuno Garopa, que é um convidado usual aqui, creio que até já gravou um programa contigo, a dizer que isto não é reforma nenhuma, porque reforma era deixar de haver, por exemplo, os contratos prévios. Ou seja, ele não estava a dizer que o defendia, mas estava a dizer que o governo utilizar a palavra reforma nesta pequena mexida é de alguma forma também a tirar areia para os olhos dos cidadãos. É tirar areia para os olhos, porque é mexer como eu já disse, é mexer no pouco que ainda vai funcionando bem, exatamente para não fazer a reforma difícil. A reforma difícil é capacitar as instituições públicas para saberem gerir, saberem planear e executar. É tirar partido das coisas que se vão anunciando, das centrais de compras, mas que depois que funcionam mal, que é concentrar os processos de contratação em entidades mais capacitadas e até com mais informação para poderem negociar melhor com os privados. Mas isso era um trabalho que demora tempo a fazer e, portanto, faz-se este atalho, que vai ser desastroso porque estamos a aliviar controles onde eles verdadeiramente percebemos que são necessários, porque quase metade dos contratos vêm com problemas. Ao mesmo tempo vai haver uma revisão também do próprio Código dos Contratos Públicos, que tem muitas normas que se calhar precisam de ser revistas, mas quem é que o Governo trouxe para fazer essa reforma? A mesma pessoa, não só uma pessoa ligada ao mesmo escritório, mas a mesma pessoa que fez o Código dos Contratos Públicos para começar, que já está em vigor há vários anos e que não serve. E, portanto, como o Código dos Contratos Públicos está em vigor há vários anos e não serve, vamos reformá-lo trazendo a mesma pessoa que o escreveu, que é um advogado chamado Rui Medeiros, de um escritório poderoso de advogados que é a Cérvulo, e que vive de dar pareceres e de litigar
matérias de contratação pública com base na lei que eles próprios escreveram. Portanto, nós estamos essencialmente a privatizar o poder público para estes intermediários, grandes escritórios de advogados que fazem as leis, depois dão pareceres sobre as leis que fizeram, depois vão litigar as leis que eles próprios escreveram, que são leis que não estão a resolver o problema, que levantam montes de problemas procedimentais e imensa litigância e aí sim imensa inércia e ineficiência. E, portanto, para resolver os problemas da má lei, vamos voltar a chamar a mesma pessoa que a escreveu. Olha, João Paulo, algo que a juíza Filipa Calvão também mencionou, que é a atual Presidente do Tribunal de Contas, é que com o fim do visto prévio poderão existir, de facto, grandes perdas não só para o erário público, e estamos a falar só de uma questão de má gestão. Se houver uma má gestão, grandes perdas para o erário público que não podem ser jamais compensadas pelas próprias pessoas que cometerem o erro ou até por algumas das câmaras que eventualmente possam cair nesse problema. Sim, mas o Governo também resolveu esse problema. Portanto, o alerta de Filipa Calvão era: se nós tirarmos o visto prévio, quando temos quase metade dos contratos com problemas e irregularidades, o único mecanismo que depois sobra para resolver isso é a responsabilidade financeira dos gestores. Portanto, se alguém gera mal o nosso dinheiro, gera mal no sentido de com processos ilegais ou irregulares o nosso dinheiro, fica obrigado a repor o dinheiro que foi mal gasto. Isto é muito teórico, porque se estivermos a falar de gastos de centenas de milhares ou de milhões de euros, o decisor individual não tem esse património para repor. E era esse o alerta de Filipa Calvão. Mas o Governo resolveu esse problema porque, na reforma que anunciou, também reduziu ou praticamente eliminou a responsabilidade financeira dos gestores. E, portanto, passam a ser responsabilidades só quando houver dolo ou culpa grave, ou seja, quando estiverem a atentar com intenção contra o património público. Portanto, o que o Governo nos prometeu é: vamos acabar com os vistos prévios para agilizar os processos de contratação pública e reforçar a fiscalização feita a posteriori, já depois dos contratos feitos. Na verdade, o que o Governo faz é eliminar um processo de visto prévio que não é o causador dos atrasos e mesmo na responsabilização a posteriori, na prática, elimina a responsabilização dos gestores. Nós ficamos sem salvaguardas, mesmo que depois dos contratos entrarem em vigor e serem pagos, se verificar que há irregularidades ou ilegalidades, então é impossível responsabilizar as pessoas que os cometeram. Se alguns dos diagnósticos são a falta de qualidade dos contratos das instituições públicas, a falta de preparação das pessoas que preparam os contratos, a falta de preparação até das pessoas que depois têm que executar determinados contratos ou acompanhar a execução dos mesmos, aquilo que nós estamos a fazer é, em vez de diminuir a possibilidade que isso aconteça, é dar-lhes mais amplitude. Estamos a dar mais amplitude, exatamente. Estamos a dar carta branca e via verde às pessoas que não estão até capacitadas. Até aos 10 milhões agora. Até aos 10 milhões. E a enfraquecer a entidade que está capacitada. Portanto, é exatamente o contrário. Isto sem falar de corrupção ou de fraude. Mesmo no sentido de boa gestão ou de má gestão, estamos a capacitar os gestores mais fracos, ou os que não têm capacidade de gestão, e a incapacitar quem tem capacidade de verificação e de prevenção de riscos. É óbvio que se nós fazemos isto, damos carta aberta à má gestão, também estamos a dar carta aberta à fraude e à corrupção. E isso vai inevitavelmente existir, como já está a existir com os fundos europeus, que foi precisamente uma das áreas em que se fez leis de exceção para não haver vistos prévios. João, isto, de alguma forma, aqui o Governo teve que elencar uma série de coisas que não são propriamente verdade para vender este peixe, desculpa a expressão. É absolutamente verdade. O Governo está a basear esta reforma em mentiras. E o que é interessante é que está a fazer isto pela mão de um ministro, que é o Ministro da Reforma do Estado, que é o Ministro Gonçalo Saraiva Matias, que eu nem sei se lhe devemos chamar Gonçalo Saraiva Mentias, porque, de facto, os pressupostos a que o Governo usa para justificar a lei são falsos. O Tribunal de Contas não é a causa dos atrasos. O Tribunal de Contas não é a causa das ineficiências. O Tribunal de Contas não anda a redefinir decisões políticas. Se o Estado diz que temos que construir um hospital, temos que construir uma estrada, o Estado decide, não é o Tribunal de Contas que diz não precisamos dessa estrada, não diz. Agora diz, se calhar, que precisamos que um hospital não venha abaixo se a terra tremer. Olha, isso diz. Exato. E, portanto, tudo está a ser feito com base em pressupostos completamente falsos. O ministro Gonçalo Saraiva Matias veio do Governo
vindo de uma fundação privada, que é a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que faz um trabalho interessante de estudo sobre os problemas do país. E, portanto, mais do que ninguém, eu esperaria deste ministro que, quando faz uma reforma, fundamentasse a reforma. Onde é que estão os problemas? Que identificasse verdadeiramente onde é que estão os problemas. E depois, como é que nós vamos resolver estes problemas? Ora, ele identificou o problema errado. O problema está na entidade mais capacitada e não nas muitas entidades que não têm capacidade de planeamento e de gestão, e depois aplica a solução errada. Isto é, na mais generosa das hipóteses, de uma ignorância avassaladora, que devia envergonhar o governo e o país. Na pior das hipóteses, é mesmo um conluio, como eu dizia, o polvo, não só a falar, mas a agir, para dar carta branca a todo o tipo de captura de fundos públicos. Tu, numa entrevista à Rádio Renascença, falas inclusive de golpada, porque o governo não pode fazer isto por si mesmo ou sozinho. E, à hora que estamos no ar, nós não sabemos se houve acordo com o Chega ou não para que isto fosse em frente, ou se o Trump ou um dos ayatollahs já mandou uma bomba atómica. Neste caso, nem estamos preocupados se vamos para o ar ou não, João Paulo. Mas aqui, o Chega, que tem utilizado, por assim dizer, a bandeira do combate à corrupção com muita regularidade, podia, de facto, ter um papel travão, não? Podia e devia. O Chega, sobre isto especificamente, já disse mais ou menos tudo. Porque já vi o próprio André Ventura dizer que está preocupado e tem que estar com riscos de corrupção associados a essa forma, mas também já vi deputados do Chega a dizerem que é preciso desburocratizar e agilizar. Portanto, o Chega vai definir-se na decisão que tomar sobre este assunto. Se é verdadeiramente um partido de combate à corrupção ou se é um partido interessado no assalto ao erário público, porque o Chega começa já a ter dimensão até autárquica, quer na presidência de câmaras, que são para já só duas, mas em várias variações, quer cada vez mais próximo do poder no Estado Central. E, portanto, é apetitoso ter estes mecanismos de controlo arrasados. Portanto, o Chega vai ter que se definir se é um partido que vem para combater a corrupção ou para fazer negócio. Agora, de facto, esta reforma não passa no Parlamento sem o apoio ou do Chega ou do PS. E, portanto, vamos ver se temos um grande centrão, que era de 2 partidos, e passa a ser 3, com o Chega a dar a benção a isto, ou se o Chega é, de facto, um partido de combate à corrupção, e já agora se o PS quer verdadeiramente romper com más práticas de décadas de cumplicidade ou de prática liderante da corrupção e travar isto. De facto, vamos perceber com que partidos nos cozemos. Mas ainda agora, e é algo que nós não tínhamos combinado de conversar, mas ainda agora me recordo, o PS, que foi derrotado nas eleições, e nós acreditamos que as eleições foram livres e democráticas, foi derrotado e que passou a 3º maior partido da oposição, nem lidera a oposição, a querer na mesma escolher juízes para o Tribunal Constitucional, como se não tivesse mudado de alguma forma o paradigma da sociedade em Portugal, não é? Pois, de facto, continua. E o que me entristece nisso nem é tanto o PS querer puxar a brasa à sua sardinha, isso acho mais ou menos natural, mas é a forma como os partidos não corrigiram esta lógica tóxica de encarar estes lugares que têm que ser eleitos por 2/3 dos deputados, que são os juízes do Tribunal Constitucional, o Provedor de Justiça, membros dos conselhos que governam o sistema judicial. Os partidos continuam a ver isto como um sistema de cotas em que cada partido escolhe a sua malta e nomeia a sua malta de acordo com a repartição eleitoral. E o Chega, que podia eventualmente romper com esta má prática, também está na mesma lógica, a ver quantos juízes me calham a mim. Olha, e não achas ainda pior, tipo, a existir um acordo que já cheira a mofo de corredores entre PS e PSD, que desde o início, também se a minha avó tivesse rodas era uma bicicleta, mas não. Acho, claro que sim. Esse acordo é tóxico, contribuiu muito para a desvalorização destas instituições, a começar pelo próprio Tribunal Constitucional. Se os juízes do Tribunal Constitucional têm que ser eleitos por 2/3 dos deputados, e eu acho bem, o que nós temos que procurar é juízes competentes, quer juízes de carreira, quer académicos, conhecedores constitucionalistas, que sejam competentes, que tenham um currículo forte, suficientemente consensuais para, enfim, dentro do pluralismo de opiniões, serem reconhecidos como gente capaz e idónea por todos. Claro.
O que se faz não é isso. Aliás, tanto que os juízes nem sequer são eleitos individualmente como deviam, são eleitos em lista e, portanto, repartimos as listas, eu nomeio 3, tu nomeias 2, e o Chega, que é um partido novo, que está numa posição de influenciar estes mecanismos, devia dizer, deixemos desta lógica de listas em que eu engulo o juízo do outro lado nesta lógica de repartição de cargos, porque depois os juízes deixam de ser verdadeiramente do Tribunal Constitucional e passam a ser o juiz do PSD, o juiz do PS, o juiz do Chega. E, portanto, isto partidariza o Tribunal e as outras instituições que são João, eleitas desta forma. Eu concordo contigo, mas, por exemplo, o Supremo nos Estados Unidos também tem juízes do Trump e os próprios juízes do Trump votam contra o Trump quando entendem que as medidas de Donald Trump não estão de acordo com as leis. Isso, apesar de tudo, também acontece no nosso Tribunal. Portanto, os juízes indicados por um partido, de vez em quando, decidem contra a opinião desse partido. Portanto, isso, apesar de tudo, existe. Mas se nós partidarizamos demasiado os mecanismos de nomeação, quer dizer, nos Estados Unidos o juiz é nomeado pelo Presidente e depois tem que ser confirmado também por uma maioria do Senado. E, portanto... E é vitalício, não tem? E é vitalício, sim. Se calhar também não é necessariamente boa ideia. Mas dar essa liberdade. Já não deve o cargo a ninguém, não vai ser renovado ou deixar de ser renovado, não tem que fazer favores. De facto, aqui em Portugal esse mecanismo tornou-se demasiado partidarizado e uma coisa que foi desenhada para que nós recrutássemos juízes consensuais foi transformada num sistema de cotas partidárias que é horrível. Mesmo quando os juízes depois exercem de forma independente, ficam marcados à entrada com esta lógica de ter sido nomeado pela esquerda ou pela direita, e isso é muito mau para o funcionamento das instituições. João, gostava de terminar os 13 minutos, sensivelmente, que nos falta da nossa conversa, com um assunto que tem a ver com a comunicação social, mas tem a ver com alguém que surgiu com um certo destaque na altura, quando foi a tempestade Christine, creio eu, que é a atual Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, a ex-ministra Ana Brunhosa, que incompatibilizou-se com um jornalista da Lusa e que, na realidade, inclusive, apresentou uma queixa à AERC em relação a esse jornalista. Só para contextualizar, creio que era uma questão que era a Casa do Cinema, tinha que haver lá umas obras, as obras ainda não estavam adjudicadas ou não estava tratado por parte da Câmara, e isso significava que iam deixar de poder passar filmes, simplificando. Quando tentaram contactar a Câmara, o jornalista não obteve nenhuma reação e publicou a notícia, ao que a reação subsequente de Ana Brunhosa foi esta, inclusive de o retirar da lista de e-mail que recebe as notícias e as ações da Câmara de Coimbra. Isto é absolutamente inqualificável. Como disseste, e bem, parece que foi consensual, sobretudo na região, que a Ana Brunhosa se portou bem durante aquele estado de emergência, estado de exceção, digamos, das tempestades. Agora, o problema de Ana Brunhosa é que se dá melhor em estados de exceção do que em estados de normalidade. E a história foi, de facto, a que tu contaste. Portanto, uma reportagem normalíssima de escrutínio da vida da cidade de Coimbra. Há um equipamento municipal que corre o risco de ter que fechar porque há obras que estão em atraso. Ele pede a reação da Câmara como lhe compete. A Câmara demora 9 dias sem responder, e ele publica a notícia a dizer: não tivemos resposta da Câmara Municipal. E a Ana Brunhosa ficou muito ofendida porque achava que o jornalista tinha que esperar pela resposta da Câmara Municipal o tempo que fosse preciso. Quer dizer, isto é absurdo. Mais absurdo ainda é depois vir para uma reunião de Câmara dizer que lhe retira a confiança, como se um jornalista dependesse da confiança de um político, como se o dever não fosse de escrutínio, fosse de obediência. Mas o mais grave é que isto não é só uma frase imbecil de uma autarca atarantada. É mesmo, tem consequências práticas, que é retirar esse jornalista do acesso à informação da Câmara Municipal. Portanto, isso seguramente virá com instruções explícitas ou implícitas para vereadores, pelo menos os vereadores com pelour da maioria ou dirigentes municipais, não falarem com aquele jornalista. Portanto, isto é um atentado
à liberdade de imprensa e, portanto, ao funcionamento até do Estado de Direito. Quer dizer, não é assim que se fazem as coisas. A ex-ministra, Presidente de Câmara, pode gostar ou não gostar do trabalho que ele fez, pode achar que foi justo ou injusto, até pode fazer queixas à entidade reguladora se quiser. Tem esses mecanismos ao seu dispor. O que não pode é anunciar que retira a confiança e deixa de transmitir informação oficial àquele jornalista e começar a fazer clubes de jornalistas amigos e jornalistas Achas que inimigos. isto diz mais da Ana Abrunhosa do que do jornalista? Não, obviamente, até porque neste caso, quer dizer, mesmo que o jornalista tivesse feito mal o seu trabalho, isto é inqualificável. Não fez, quer dizer, a coisa foi esta. Ficou 9 dias à espera de uma resposta e ao fim do 9º dia publicou a notícia. Quer dizer, isto é o que se faz. Portanto, não há rigorosamente nada a apontar em termos de boa prática jornalística. Claro que diz tudo sobre o espírito democrático de uma autarca que parece uma cacique. E isto não pode ser assim, quer dizer, não pode. A oposição camarária, a entidade reguladora, alguém tem que chamar aquela senhora à razão, dizer-lhe para não perder a cabeça. E não se admite que um jornalista deixe de ter acesso à informação oficial e que seguramente agora, mesmo que essa questão de ele estar ou não estar na mailing list do município venha a ser resolvida, seguramente agora há uma mensagem para dentro de todas as estruturas camarárias que esta pessoa é persona não grata, não se pode falar com ele. Isto é inqualificável. Ou seja, e isto vai dentro daquela política que tu e outros convidados, tipo o Paulo de Moraes, têm falado aqui, que é o receio que a pessoa tem, que o chefe se chateie porque eu falei com fulano, cicrano, estas quintas de poder que ainda existem espalhados por Portugal. Claro, e isto é mesmo. Portanto, há aqui uma lógica retaliatória evidente e para além de uma lógica retaliatória, uma lógica intimidatória não só deste jornalista da Lusa, que apesar de tudo está num órgão que é um órgão nacional, que é a Agência de Notícias e, portanto, com algum poder de encaixe, mas é um sinal para todos os outros jornalistas, nomeadamente dos meios locais e regionais, que não têm a mesma capacidade de resposta a boicotes da Câmara, que podem pôr em causa até a própria sobrevivência dos órgãos de comunicação. Interessante seria também saber os dias seguintes da pessoa que foi nomeada nessa notícia e que deu a informação de que as obras estavam atrasadas. Creio que é também alguém, digamos, que presta contas à Câmara, por assim dizer, será também um funcionário camarário, da dita Casa do Cinema. Claro, portanto, há aqui uma lógica de poder mesmo totalitário, de represália sobre quem diz o que a Presidente da Câmara não gosta e de quem noticia esses factos. E, portanto, isto é uma coisa antidemocrática a todos os níveis e a Presidente da Câmara tem que reconhecer isso, tem que pedir desculpas, tem que voltar atrás, mas só vai fazer isso se for obrigada, de facto. Isto é absolutamente inqualificável e depois podem os senhores da esquerda, do PS, falar contra o populismo e o autoritarismo do Chega ou de quem eles quiserem, porque se os vícios são estes na sua própria tropa, escusam de estar a falar do populismo dos outros ou do autoritarismo dos outros, porque isto é um atentado ao próprio funcionamento das instituições democráticas e do espírito de liberdade de imprensa e de liberdade de informação. Quer dizer, enfim, não tenho sequer palavras para isto, porque é de um destrambelho, mas mais do que de um destrambelho, de uma arrogância triunfal, de uma prepotência e de um caciquismo e de isto. Parece que estamos no tempo da outra senhora e da outra senhora não era na Abrunhosa, quer dizer, isto é inqualificável. João, só aqui entre nós. Eu ia dizer que ninguém nos ouve, não é verdade, muita gente nos ouve. Não achaste que, mesmo durante o bom trabalho que aparentemente ela fez, o estar na televisão, a questão é que nem sequer foi só ela, com os coletes da Proteção Civil, eu já não consigo definir o que é propriamente populismo. Até o atual presidente, que fez, e muito bem, ele diz a presidência aberta e que esteve lá na região, já pegou numa enxada e foi mandar umas enxadadas algures lá no terreno. Já me fica difícil
definir onde é que o populismo se situa. Pois, eu não consigo ter opinião sobre o desempenho concreto nem de Ana Abrunhosa nem dos outros autarcas da região, porque não conheço a situação no terreno. E admito que parte importante do trabalho em situações como estas de catástrofe é as pessoas aparecerem às pessoas, serem vistas, a tomar a iniciativa, para as pessoas não se sentirem sozinhas. Portanto, mesmo essa parte de imagem, ou até exclusivamente de imagem, tem a sua importância. Okay. Mas onde, de facto, depois se avalia a boa resposta ou a má resposta, é na capacidade de gestão, não só do sinistro em si, e, portanto, aí estar presente é importante, mas da recuperação. Exatamente. E aí muita água vai passar debaixo do açude e há muita grandes manchas de incerteza ainda. Deixa-me aproveitar isso, porque eu vou-te dar um caso que é ipsis verbis aquilo que tivemos a falar, por assim dizer, da necessidade do Tribunal de Contas ter ainda mais meios, que é, na distribuição, por exemplo, dos dinheiros, creio que até 10 mil euros, ou a partir de 10 mil euros, é necessário uma avaliação do bem e dos estragos. Eu já tenho a notícia de casais em cidades que foram muito afetadas, que a mulher pede 4.900 euros e o marido pede 4.900 euros e recebem porque não chega ao tal valor que necessita de inspeção. Isso é inqualificável e nós percebemos a pulsão que existe para a fraude, até às vezes por boas razões de pessoas que querem resolver a sua vida, mas nós tínhamos que ter sistemas de informação, os tais que não existem, de boa gestão, para perceber, estas pessoas são casadas, isto não são dois processos, é só um. Quer dizer, e nós falhamos nestas questões todos os dias. Não temos bons sistemas de informação que façam até alertas automáticos de coisas que não batem certo, de inconformidades. Não temos nada disso. Não capacitamos essa gestão por parte das entidades. Ou até a informação existe, mas não é partilhada de umas entidades para as outras. Por causa da famosa lei ou da lei de proteção de dados, ou porque quem desenhou as coisas não as pôs a comunicar umas com as outras e elas não batem certo, ou porque ninguém se lembrou do assunto. E depois, onde é que queremos agilizar as coisas? É nos controles e na capacidade de escrutinar como as coisas são feitas. Portanto, a grande reforma era pôr boa gestão a funcionar, em vez disso transformamos o controlo num controlo mau ou inexistente. Portanto, achas que de alguma forma o Governo, ao colocar toda a responsabilidade também do lado das câmaras, há aqui algum vértice ou alguma injustiça, por assim dizer? O Governo traz o bolo, por assim dizer, mas agora vocês é que têm que fatiar, desenrasquem-se. Claro que há, até porque lá está muita desta informação de controlo está em entidades públicas, está nas finanças, está na segurança social, está noutras entidades que não as câmaras municipais. Portanto, o que o Governo faz é anunciar para a televisão, dizer que vai dar não sei quantos milhões e depois desliga-se disso, porque também não quer os problemas e os danos reputacionais e políticos das coisas serem mal geridas. E, portanto, nós não temos, de facto, um bom sistema de gestão, nem de recuperação de catástrofes, são coisas imprevistas, nem sequer de gestão do cotidiano, quanto mais quando nos cai uma tempestade em cima. Portanto, de facto, o Governo, como qualquer entidade política, está mais interessada no anúncio de grandes medidas ou de grandes reformas que possa apregoar na televisão e depois fechar e dizer, olha, está feito, do que verdadeiramente pôr as coisas a funcionar, que é um trabalho muito mais pesado. João, nos últimos 2 minutos eu cruzei-me com um artigo teu para a Sábado, creio que Sábado Online, sobre a insegurança social e, mais uma vez, é o falhanço do Estado na fiscalização de certas instituições. De facto, mais uma vez, isso foi a propósito de um caso que foi noticiado, de alegados abusos numa creche em Lisboa, em que a Segurança Social pouco ou nada fez. Foram os pais que se manifestaram à porta da creche, acabando por provocar o encerramento dessa creche, mas depois o Presidente do Instituto de Segurança Social vai ao Parlamento dizer, pelos papéis que nós temos aqui, não há nada de errado. E, portanto, como esta gente não vê a realidade fora dos papéis, constroem uma realidade à medida que é que está dentro dos carimbos e por isso não tem que se preocupar com a realidade concreta, só com a que está nos serviços. E, portanto, criam-se verdadeiramente ficções de gestão e de descontrolo, e é por isso que nós vemos situações de abuso em creches, sobretudo em lares de idosos, e a Segurança Social sempre a dizer que não sabe nada porque os papéis estão todos em ordem. Achas que este é quando vês crianças e idosos a ser afetados desta forma, é total desresponsabilização do Estado, desligar o Estado daquilo que é a sua principal missão, função, não é? Serve, os mais claro. Frágeis, especialmente. E claro que quando temos problemas de gestão e déficit de gestão, sofrem sempre os mais frágeis primeiro. Os idosos, as crianças, os mais pobres, são sempre quem sofre primeiro.
E os últimos a sofrer são os ricos e os próprios dirigentes destas instituições. E, portanto, de facto, as grandes reformas que nós precisamos é pôr um Estado disfuncional a funcionar. Não é acabar com os controlos ou aligerar a nossa capacidade de escrutínio. Muito bem. João Paulo Batalha, vice-presidente da Frente Cívica. Obrigado por ter estado aqui connosco. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a si também que nos acompanhou neste programa, que serviu de início para toda uma semana de conversas. Já sabe que pode rever esta e outras entrevistas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá, clique no sininho para receber a notificação. E se você gosta de acordar cedo e ouvir logo de manhã, a partir das 6 da manhã também já está disponível em formato podcast. Quando vai no carro a caminho do trabalho, sempre pode ouvir a minha voz e a dos convidados. Se é que lhe agrada. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite. Até amanhã.